Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo 1, Fluido Cósmico. Plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto, ou seja, hálito, do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, ele diz que o fluido cósmico é o plasma. Plasma é um dos componentes do sangue, como vocês sabem, né? Junto aos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas. É um líquido amarelado que tem como principal função garantir o transporte de substâncias pelo corpo. Que substâncias? Nutrientes, por exemplo. Né? Então, é o que? É um meio de transporte. O fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Essa é uma citação do apóstolo Paulo. Essa citação está no Atos 17, 28. Então, a gente vê que em vários lugares que a gente pesquisa, está falando do fluido cósmico como sendo, do fluido de modo geral, né? Como sendo um meio de transporte ou onde as coisas se movem. Os fluidos espirituais são, propriamente falando, a atmosfera dos seres espirituais, que André comparou ao oceano onde o peixe está, né? Lá no parágrafo que a gente leu. Porque é no oceano que o peixe se move e existe. É o elemento de onde eles retiram os materiais sobre os quais operam. É o meio onde se passam os fenômenos perceptíveis apenas à visão e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos carnais. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, isso tudo é uma pesquisa que a gente faz sobre fluido para tentar entender mais o que ele está dizendo, né? Aí o item 2 dele é cocriação em plano maior. É nessa substância original que, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teoria hindu ou os arcanos da interpretação de vários templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas de imensidade, em serviço da cocriação em plano maior, de conforme os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e o convertem em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, como moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda eternidade. Então, no livro dos médiuns, nós temos que
Muito daquilo que ocorre no mundo espiritual, reservadas as diferenças essenciais, guarda bastante semelhança com o que acontece no mundo material. Por exemplo, os seres encarnados manuseiam de acordo com o seu entendimento e combinam os elementos físicos, químicos e orgânicos para produzir determinados efeitos. Os espíritos também manuseiam de acordo com o seu grau de entendimento e adiantamento evolutivo os elementos fluídicos para produzir outros tantos efeitos. Assim, podemos afirmar que os fluidos no mundo espiritual servem para suprir as necessidades do espírito desencarnado. Com o fluido cósmico universal, formam-se envoltórios corpóreos, moradas, alimentos, vestuários e elementos diversos, a fim de se satisfazerem as exigências desse tipo de existência. Nesses fluidos se encontra a origem das regiões umbralinas ou trevosas, bem como das colônias espirituais e da ação dos construtores celestes na formação dos mundos ou na condução de seres vivos. O campo das ocorrências de imagens plasmadas em reuniões mediúnicas para socorro de espíritos em desequilíbrio, o ambiente de proteção fluídica superior ou de verdadeiros cercos fluídicos organizados por obsessores, bem como a atmosfera espiritual dos encarnados ou os benefícios da fluidoterapia, das vibrações à distância, das curas, das manifestações de fenômenos físicos, das sensações de paz, harmonia, entusiasmo ou de desânimo e mal-estar causados por influências espirituais. Item 3. Impérios estelares. Devidas à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução e as nebulosas intragalácticas como imensos domínios do universo, guardando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos com admirável uniformidade coordenadora, ou seja, estão sempre em movimento. É aí, no seio dessas formações assombrosas que se estruturam interrelacionados, a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Cada galáxia, tanto quanto cada constelação, possui no centro a força centrífuga própria, controlando a força gravitacional com determinado teor energético, apropriado a certos fins. Ou seja, não é igual para todas as galáxias. Cada uma tem suas particularidades, porque cada uma tem o seu objetivo. E ele continua: a engenharia celeste equilibra a rotação e massa, harmonizando energia e movimento, e desse modo se mantém na vastidão sideral magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e em formação, que se vinculam magneticamente ao seu fulcro central, como os elétrons se agregam ao núcleo atômico em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que se lhes assinala de início. Quarto, nossa galáxia.
Para imaginarmos de algum modo a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia a uma grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. Tomando o Sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de nosso edifício, reconheceremos que em redor repontam outros edifícios em todas as direções. Apontando instrumentos de longo alcance da nossa sala de estudo, perceberemos que nossa casa não é a mais humilde, mas que inúmeras outras superam suas expressões de magnitude e beleza. Aprendemos que, além de nossa edificação, existem palácios e arranha-céus como Betelgeuse, no distrito de Orion, Canopus, na região do Navio, Arcturus, no conjunto do Boieiro, Antares, no centro de Escorpião, e outras muitas residências senhoriais imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Se vocês olharem em algum mapa celeste, né, vocês vão ver que a Terra é muito pequenininha e cada um desses que ele vai falando é imensamente maior que a Terra. E tem outros maiores, por isso que ele diz que a nossa casa é legal, mas que ela é muito pobre em relação à grandiosidade das outras. Por processos ópticos, verificamos que a nossa cidade, quer dizer, a galáxia, apresenta uma forma espiralada e que a onda de rádio, avançando com velocidade da luz, gasta 1000 séculos terrenos para percorrer o seu diâmetro. Ou seja, nós estamos na periferia da galáxia. Nela, surpreenderemos milhões de lares, ou seja, milhões de sóis, nas mais diversas dimensões e feitios, instituídos de há muito, recém-organizados, envelhecidos ou em vias de instalação, ou seja, próximo de começar a existir, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. 5. Forças atômicas. Toda essa riqueza de plasmagem, ou seja, de formação, nas linhas da criação, se ergue à base de corpúsculos sob irradiações da mente. Corpúsculos e irradiações que, no estado atual dos nossos conhecimentos, embora esteja fora do plano físico, ele está dizendo, né? Não podemos definir em sua multiplicidade e configuração, porque a morte apenas dilata nossas concepções e esclarece nossa introspecção, iluminando nosso senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo, com os seus espetáculos de grandeza. Então, no plano espiritual, nós temos condições de entender o nosso senso moral, mas o universo ainda é incompreensível. Sob a orientação das inteligências superiores, os átomos se reúnem em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intraatômicas, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas, ou seja, as sementes celestes, encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam por longas eras,
consagradas à evolução do espírito, até que, pela pressão sistemática, sofram o colapso atômico, pelo qual se transmutam em astros cadaverizados. Mas essas esferas mortas voltam a novas diretrizes dos agentes divinos, que dispõem sobre a desintegração dos materiais de superfície, dando oportunidade a que os elementos comprimidos se libertem através da explosão ordenada, surgindo novo acervo corpuscular para a reconstrução das moradias celestes, nas quais as obras de Deus se estende e perpetua em sua glória criativa. Ou seja, são recicladas. Após a explosão, a matéria-prima é utilizada para a formação de novos corpos celestes. Continua aquilo, né? Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. 6. Luz e calor. Os mundos ou campos de desenvolvimento da alma, com as suas diversas faixas de matéria em variada expressão vibratória, ao fluxo ainda dos tutores espirituais, são acalentados por irradiações luminosas e caloríficas, sem nos referirmos às formas de outra espécie a que são arrojadas do espaço cósmico sobre a Terra e o homem, garantindo-lhes a estabilidade e a existência. Assim, temos a luz e o calor, que teoricamente classificados entre as irradiações nascidas dos átomos suprimidos de energia. São esses que, excitados na íntima estrutura, enviam as ondas eletromagnéticas, mas, apesar de tatearmos com relativa segurança as realidades da matéria, definindo a natureza corpuscular do calor e da luz, e embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam, insuspeitas por nós, na vastidão universal, além do infravermelho e além do ultravioleta, completamente fora da zona de nossas percepções, confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, como é a força que provoca a agitação inteligente dos átomos, que os força a produzir irradiações capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, preferindo reconhecer em toda parte com a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre o hálito divino do Criador. 7. Cocriação em plano menor. Nós vimos lá em plano maior, agora em plano menor. Em processo análogo, as inteligências humanas que estão conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação do universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático, traduzindo, perispírito, em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve no microcosmo em que estagiam, sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios.
Desse modo, nos cabe assinalar que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível e que toda energia, originalmente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, nos obrigando a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos nos variados ângulos da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Paulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. André Luiz, Uberaba, 15 de janeiro de 1958. Em todos os capítulos ele põe data, porque, como já falamos, né, no prefácio, um capítulo é do Chico e o outro é do Valdo, em dias diferentes. Então, ele vai colocando as datas, ok? Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.